Você acredita em milagres? Você acredita que você pode ser alvo de milagres? Você acredita que você pode ser um instrumento para que aconteça um milagre? Você acredita que a sua oração pode desencadear um milagre? Muita gente, quando ouve uma situação inusitada, fala: nossa, que milagre. Mas a boa pergunta é se essa pessoa, ela efetivamente acredita em milagre. Hoje, talvez você esteja precisando de um milagre. Talvez alguma coisa na sua vida está tão desandada, tão complicada, que você não vê outra alternativa a não ser um milagre. Seus recursos se esgotaram, sua perspectiva se perdeu. Você não acredita mais que seja possível. Você olha e fala: acho que não vai dar. Talvez uma situação envolvendo seus filhos, talvez uma situação envolvendo seus pais, talvez uma situação envolvendo o seu casamento, talvez um irmão, talvez um amigo. Quantas pessoas estão hoje desesperadas à procura, em busca de uma solução que a gente poderia chamar de milagre, porque humanamente falando, não tem chance de acontecer. É aí que eu me debruço sobre o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Uma das coisas que deixa a gente com muita dúvida é por quê que, teoricamente, a afluência dos milagres era muito maior na vida dos apóstolos no tempo de Jesus do que hoje. Muita gente fala: se acontecia realmente, por que parou de acontecer? Será que não acontecia? Será que a Bíblia está forjando alguma coisa? Insinuando alguma coisa? Escondendo alguma coisa? Bem, a sua pergunta procede. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Numa época em que a medicina não é avançada, numa época em que você não tem uma série de tratamentos, numa época em que você não tem uma série de suportes, apoios, uma época em que você toma medicação caseira, um chá de alguma coisa, a coisa é muito embrionária. Quando a pessoa está numa determinada situação, não tem fisioterapia, não tem aparelhos estimuladores. Então, quando alguém paralítico andava, quando alguém cego via, quando alguém surdo ouvia, quando alguém mudo falava, rapidamente as pessoas identificavam. Foi um milagre. Agora, hoje, a gente faz cirurgias, tem tratamentos, tem terapias, tem medicações, tem quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. E aí, quando o milagre acontece, a gente bota na conta do médico, bota na conta da medicina, bota na conta do remédio, da terapia. E muitas vezes bota na conta da sorte. E esse é um aspecto. Tem coisas que têm acontecido. Claro que a medicina também é um instrumento. Claro que Deus utiliza de uma cirurgia para te curar. Eu mesmo fui alvo de cirurgias. Mas mesmo que eu passe por uma cirurgia, isso não quer dizer que Deus não operou um milagre. Milhares de pessoas, milhões de pessoas passaram pela mesma cirurgia que eu e morreram.
passaram pela mesma cirurgia que eu e não teve cura. Passaram pela mesma cirurgia que eu e estão até hoje lidando com situações difíceis. Então, muitas vezes nós ignoramos que é milagre, porque como tentamos outras coisas e existem muitas ferramentas no mundo atual, a gente acaba depositando a nossa crença naquilo que a gente fez e não naquilo que Deus fez. Uma segunda questão muito importante sobre os milagres é que esses homens andavam com Jesus. Os apóstolos andavam com Jesus. Alguns discípulos ali eram entregues a Jesus, apaixonados por Jesus, completamente comprometidos com Jesus. E pessoas com esse nível de compromisso têm milagres que não terão os descompromissados. Viva a vida que os apóstolos viviam, a entrega que eles entregavam, o quebrantamento que eles demonstravam, e você terá os milagres que eles viviam. Agora, uma vida precária de oração, uma vida de pouca ou nada de meditação na palavra de Deus, uma vida sem entender que oração não é falar, mas é diálogo, é aprender a ouvir o Espírito Santo. E depois a gente faz uma oração pelo enfermo, faz uma oração pelo doente emocional, faz uma oração pela depressão, faz uma oração por alguém desempregado, faz uma oração por alguém viciado, e a gente quer a resposta instantânea. A nossa fé não é suficiente. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se eu ouço pouco de Deus, que fé que eu tenho? Eu posso falar, eu tenho muita fé, mas não é verdade. Porque a fé só vem pela palavra. Pouco conhecimento, pouco relacionamento com a palavra não produz muita fé. Então, nesse texto de Atos, nós vemos que os apóstolos viviam muitos sinais e maravilhas. Por quê? Porque eles tinham algo antes, muito relacionamento com Deus, muitos relacionamentos com o Espírito Santo, muito fluir em Deus, muita alegria em Deus, muito pranto diante de Deus. E aí a fé se agiganta e o milagre vem. Você precisa de um milagre? Busque um relacionamento com Deus que você ainda não tem. E busque o teu milagre. Ele está disponível, eu te garanto. A Bíblia diz, buscai e recebereis. Quem procura, acha. Que Deus te abençoe. Manda esse vídeo para alguém que precisa de um milagre. Deus te abençoe. Até amanhã. Toca no sino, escreve todas, para todas as notificações você receber. E, por favor, copie o link e manda para alguém. Um abraço.